Mais informações no programa. Nós vamos conversar agora com Delmo Dunk, presidente do Sindicato dos Médicos de Balneário Camboriú. O governo federal autorizou nesta última terça-feira, dia 1º, a abertura de 11 novos cursos de medicina no país. Os 11 cursos vão ofertar 710 novas vagas em municípios do Sul e Sudeste. Os 11 cursos de medicina que foram abertos devem iniciar as atividades ainda este ano. Outros 24 estão sendo analisados pelo governo federal e devem contemplar as regiões Norte e Nordeste. A expansão da graduação em medicina no país faz parte dos esforços em melhorar e ampliar o atendimento médico no Brasil. Delmo Dunk, presidente do Sindicato dos Médicos de Balneário Camboriú, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Menina. Como é que o sindicato recebe esta notícia? Bom, recebe com naturalidade, porque isso já faz parte do contexto do Brasil, né? Perfeito. Não se investe em saúde. Isso é apenas interesse financeiro para dar lucro para algumas faculdades de medicina no Brasil, já que são todas privadas, né? Não são faculdades públicas. E isso não vai melhorar a saúde do país. O Brasil vive uma crise muito grave na saúde. O povo está nas filas, ninguém aguenta mais tanta fila. E a gente escuta a rádio, vê jornal, vê televisão, é só roubalheira, né? Cada dia tem mais um político preso, denúncias, porque não há interesse em resolver o problema da saúde no Brasil. Infelizmente, né? Eu faço parte também do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, sou o delegado aqui da região de Itajaí, e já existe há muito tempo uma proposta do Conselho Federal para que se crie o cargo de médico de Estado, que seria como funciona mais ou menos os moldes para juiz e promotor. Então o profissional faz um concurso e vai ser deslocado para uma região onde está faltando aquele profissional. Com o tempo de trabalho, fazendo provas para ver se ele consegue ascender no cargo, então ele conseguiria ir para um lugar maior, podendo chegar até nos maiores centros do Brasil. Mas isso o governo não tem interesse, porque daí eles vão ter que pagar salário digno para uma profissão que a população precisa. Então eles liberam cursos, a gente sabe que esses cursos custam em torno de 7 até 14 mil reais por mês para cada aluno. Quem paga isso, naturalmente, depois não vai aceitar trabalhar num posto de saúde, como acontece hoje na nossa região, 3 mil reais por mês. Então, isso não está resolvendo a situação da saúde do Brasil. Está resolvendo a questão de alguns donos de faculdades. É isso que a gente entende. Cada dia tá crescendo mais o número de clínicas médicas com valor popular, né? Inclusive, dando a indicação de migração de médicos do Sistema Único de Saúde para integralmente ao sistema privado sobre valor de consulta. Existe algo que regulamente isso, presidente? Isso aí tem duas situações assim bem importantes. A primeira, quando se abre uma clínica, que a gente chama clínica popular, a população tem que observar se aquela propaganda que diz que tem tal especialista, se realmente aquele profissional é especialista. Porque às vezes eles colocam uma placa que tem 30 especialidades e não existem aqueles especialistas. Então isso tem que ficar de olho. O Conselho Regional de Medicina está fiscalizando isso. A questão do valor da consulta, existe dentro do Código de Ética Médica que o médico não deve trabalhar com preço vil. Então ele tem que ter um preço justo para o trabalho dele. E o que acontece hoje? O profissional está migrando da rede pública, porque a rede pública está sucateada. Você vai em posto de saúde aí, até o Conselho Federal de Medicina entregou essa denúncia agora, saiu até na televisão, agora recentemente no Fantástico. Tem posto de saúde que nem estetoscópio para o médico escutar o coração do paciente não existe. Pia para lavar a mão não existe. Então os profissionais começam a abandonar esses postos de saúde pela má remuneração e pela falta de condições de trabalho. Que você ir trabalhar num posto de saúde que não tem pia para lavar a mão,
é inadmissível, mas é assim que está funcionando o Brasil. Sem condições, né? Sem condições. 400 mil médicos, né? 400 mil médicos estão, um número de médicos atuando no Brasil. É o bastante para atender a demanda, isso não deixando a nossa região de fora, né? Aqui no estado são 10 cidades que têm curso de medicina também, inclusive na nossa região. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que deve ter em torno entre 2 e 3 médicos por 1.000 habitantes. O Brasil está com uma média de 2,1. Então nós estamos dentro da média. Para se ter uma ideia, o Canadá, que tem uma das melhores medicinas do mundo, tem 2,4 médicos por 1.000 habitantes. No Brasil nós já estamos com 2,1. Então a questão não é quantidade de médicos, é o governo assumir que a saúde é responsabilidade do governo, contratar médicos através de concurso, criar essa carreira de médico de Estado e espalhar os médicos nas regiões que faltam médicos. Porque nós já estamos vendo aí há algum tempo essa enganação, que é esse programa Mais Médicos, aonde quando foi lançado pelo antigo governo corrupto, que foi deposto, eles disseram que era para levar médicos para os rincões do Brasil. Esse foi o discurso. E hoje nós temos médicos que a gente não sabe se são médicos, eles assinam como intercambistas, porque eles não fizeram a prova para provarem que são médicos, porque eles não têm capacidade para isso, mas tem esses profissionais que a gente não sabe o que eles são, em Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Joinville, Blumenau. E esses são os rincões do Brasil que eles trouxeram, esses intercambistas, e esses ganham, ou melhor, o Brasil paga para Cuba, né, em torno de 11, 12 mil reais por mês para cada um. É verdade. Os nossos especialistas aqui ganhando 3 mil reais. Eu já ouvi pior ainda, né, presidente? Eu já ouvi coisa pior, até porque já ouvi, não sei se não foi politicamente me dito isso, de que seriam pessoas infiltradas que não têm conhecimento nenhum para outras intenções aqui dentro do nosso país, né? Isso não é ouvir, isso aí já está documentado, né? Isso aí é uma vergonha, porque isso aí foi uma artimanha para o Brasil mandar dinheiro para Cuba. Porque esses profissionais, que a gente não sabe o que eles são realmente, que estão no Brasil, ganham de 1.000 a 2.000 reais por mês. E o resto é um dinheiro que some lá em Cuba, que daí ninguém sabe como é que funciona, né? Quer dizer, se imagina, né? É verdade. Para finalizar, presidente, hoje em dia não compensa mais ser médico atendente pelo SUS? Por quê? Justamente por esses dois motivos. Má remuneração, não há estímulo. O cara, por exemplo, um profissional que se forma nas faculdades particulares, pagando 7, 10 mil por mês. Qual é o estímulo para ele vir trabalhar para ganhar 3 mil? Ele não paga nem o curso que ele fez. Claro. Além das péssimas condições de qualidade de trabalho, onde falta de tudo. Agora, mais a crise de remédios que o SUS não está disponibilizando, as filas numéricas para conseguir uma cirurgia, um tratamento mais especializado, equipamentos que estão sendo destruídos pelo tempo, porque estão abandonados em clínicas e hospitais do SUS. Essa é uma situação dramática que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Ok. Presidente do Sindicato dos Médicos de Balneário Camboriú, Delmo Dunk, muito obrigado por sua entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde.